Existe uma culpa que não vem do que você fez, vem do que você acredita que já deveria ser, uma sensação silenciosa de estar sempre um pouco atrás na sua própria evolução. E talvez você nem tenha percebido isso ainda. Mas e se essa culpa não for um erro? E se for só um sinal de que você está tentando crescer de um jeito humano? Hoje eu quero te mostrar como lidar com a culpa espiritual sem se machucar no processo. Nem toda culpa é evidente. Algumas não gritam, não aparecem como um erro claro. Elas se escondem em pensamentos sutis que vão se repetindo ao longo do dia, mesmo quando tudo parece estar normal. Eu já deveria ter superado isso. Eu já deveria ser mais forte. Eu já deveria entender melhor a vida. E sem perceber, você começa a sentir que está sempre devendo algo, não para os outros, mas para si mesmo, como se existisse uma versão mais evoluída de você, te esperando em algum lugar, e você estivesse sempre tentando alcançá-la, mas nunca chegando lá. E isso cansa mais do que parece. Isso não motiva. Isso desgasta, porque transforma o seu próprio processo em uma cobrança constante. E aos poucos, você deixa de caminhar com presença e passa a caminhar com um peso. Buscar crescimento é algo nobre, mas existe um ponto em que o crescimento deixa de ser leve e começa a doer. E talvez você já tenha sentido isso. Quando você acredita que precisa ser mais consciente o tempo todo, reagir melhor em todas as situações, entender todas as dores, aceitar tudo com equilíbrio. E quando isso não acontece, vem aquela sensação incômoda de que você está falhando, mas não é uma falha comum. É uma falha silenciosa que faz você duvidar de si mesmo, como se estivesse decepcionando, não os outros, mas a própria ideia de evolução. E então, você se observa o tempo todo, mas não com acolhimento, com julgamento. E isso vai criando uma distância interna. Mesmo que por fora tudo pareça estar bem, você já não se sente suficiente, nem mesmo dentro do seu próprio caminho. Existe um padrão invisível que muitas pessoas seguem sem perceber. Um ideal de quem deveriam ser mais calmas, mais evoluídas, mais resolvidas, mais em paz. E quando a realidade não acompanha esse ideal, a culpa aparece. Mas essa culpa não nasce da verdade. Ela nasce da comparação com uma versão que talvez nem seja real. E tem um detalhe aqui, que quase ninguém percebe, porque ninguém evolui de forma linear. Ninguém está em paz o tempo todo. Ninguém entende tudo, o tempo inteiro. Ainda assim, muitas pessoas se cobram como se isso fosse o mínimo esperado. E é aí que a dor começa, porque você passa a medir o seu valor pela distância entre quem você é e quem acha que deveria ser. E quanto maior essa distância, mais pesada a caminhada se torna. Essa culpa não nasce do nada. Ela costuma começar lá atrás, quando você aprendeu, de alguma forma, que precisava ser melhor para ser aceito, talvez sem perceber. Melhor comportamento, mais equilíbrio, mais compreensão, mais controle. E com o tempo, isso vai se transformando em um padrão interno. Você cresce, mas a sensação continua. Eu preciso melhorar para estar bem. Quando a espiritualidade entra na sua vida, esse padrão não desaparece. Ele só muda de roupa. E é aqui que muita gente se confunde. Agora, em vez de tentar ser bom o suficiente, você tenta ser evoluído o suficiente. E é aí que a culpa começa a se aprofundar. Existe um ponto que quase ninguém percebe, e ele muda tudo. Evolução não é obrigação. E isso não é uma ideia solta. Na visão apresentada por Allan Kardec, o progresso do espírito acontece de forma gradual, respeitando o tempo e as experiências de cada um. Mas, e se você estiver vivendo como se cada erro fosse um atraso, como se cada emoção difícil fosse uma falha, como se cada recaída anulasse todo o caminho? E isso cria um ciclo silencioso. Você tenta melhorar, não consegue manter o padrão, se frustra, se culpa, e tenta de novo, com mais cobrança. E quanto mais você tenta assim, mais distante parece ficar. E tem um motivo para isso. Porque crescimento não acontece sob pressão constante. Ele acontece quando existe espaço. Existe uma linha muito fina entre se observar com verdade e se tratar com dureza. E talvez você esteja cruzando essa linha sem perceber. Quando há verdade, existe acolhimento. Quando há dureza, existe peso. A observação sincera olha, sem pressa de corrigir tudo. A exigência rígida olha, procurando o que está errado. E às vezes, você acredita que está fazendo certo, quando na verdade, só está sendo duro consigo mesmo.
Você se analisa o tempo todo, revisa suas atitudes, questiona seus pensamentos, mas não há leveza nisso, só tensão. E isso vai desgastando por dentro, mesmo em silêncio, porque você nunca descansa de si mesmo. Quando a culpa espiritual se prolonga, acontece algo silencioso, mas muito profundo e perigoso, de um jeito que quase ninguém percebe. Você começa a se afastar de quem você é, não porque quer, mas porque passa a confiar mais no ideal do que na própria experiência. Você sente algo, mas acha que não deveria sentir. Você pensa algo, mas tenta corrigir imediatamente. Você vive, mas está sempre se vigiando, e aos poucos vai deixando de se escutar. E talvez esse seja o ponto mais delicado de todos, porque quando você se afasta de si, nenhuma evolução faz sentido. Como é refletido nas obras de André Luiz, o verdadeiro progresso começa dentro, na forma como você se observa e se trata. Mas e se você estivesse exatamente no tempo que sua alma precisa? E se essa sensação não for um reflexo da sua realidade, mas da forma como você aprendeu a se medir? Porque muitas vezes você não está se comparando com o seu processo, você está se comparando com uma ideia de como esse processo deveria ser. E isso muda tudo, porque talvez você não esteja falhando, talvez você só esteja vivendo um processo que ainda não terminou. E processos não seguem linha reta, eles têm pausas, têm confusão, tem momentos em que nada parece fazer sentido, momentos em que você acha que regrediu, quando na verdade só está integrando algo mais profundo. E quase ninguém fala sobre isso, porque o crescimento que aparece se revela. Mas o crescimento que acontece por dentro, muitas vezes é silencioso, confuso e lento. E ainda assim, continua sendo crescimento. Você não precisa estar pronto para estar no caminho certo. Você só precisa estar presente nele. E talvez o que você chama de atraso hoje seja apenas uma parte invisível do seu próprio amadurecimento. E talvez o que você está sentindo agora não seja um erro na sua jornada. Na visão espírita, o processo de evolução não acontece por imposição, mas por consciência, experiência e tempo, como é lembrado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não exige perfeição imediata, mas progresso contínuo. E isso muda tudo, porque se o caminho é processo, então você não precisa estar pronto para estar no lugar certo. Existe algo simples, mas profundamente transformador: acolhimento. E talvez você nunca tenha se dado isso de verdade. Acolhimento para não entender tudo agora. Acolhimento para sentir o que vier, sem se corrigir imediatamente. Acolhimento para ter dias difíceis, sem transformar isso em falha. Acolhimento para ser humano. E isso pode parecer pequeno, mas na prática, muda completamente a forma como você vive. Porque quando você não se acolhe, tudo vira um campo de correção. Cada pensamento precisa ser ajustado, cada emoção precisa ser controlada, cada reação precisa ser analisada. E viver assim cansa. Cansa de um jeito silencioso, que vai tirando a leveza das coisas mais simples. E talvez você já tenha sentido isso, mesmo sem saber explicar. Agora, quando você se acolhe, algo dentro de você relaxa. E não é um relaxamento superficial. É como se uma parte sua, que estava sempre em alerta, finalmente pudesse descansar. Como se você não precisasse mais se vigiar o tempo todo. E isso muda a relação que você tem consigo mesmo. A mente desacelera, o corpo solta, o coração se abre um pouco mais. E a caminhada muda de ritmo, não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de se pressionar o tempo todo. E tem algo muito importante aqui. Talvez a sua evolução não precise de mais esforço. Talvez ela precise de mais espaço. Espaço para sentir, espaço para errar, espaço para simplesmente viver, sem se julgar o tempo todo. Porque você não evolui mais rápido quando se cobra mais. Você evolui melhor quando se respeita mais. E às vezes essa mudança silenciosa é o que estava faltando o tempo todo. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas um novo olhar. Um olhar mais gentil, mais paciente, mais humano. E talvez esse seja o olhar que você nunca recebeu. E por isso, aprendeu a se cobrar antes de se acolher. Mas esse olhar pode ser construído. Começa aos poucos. Quando você para de se criticar por sentir. Quando você se escuta antes de se corrigir. Quando você reconhece que está tentando, mesmo nos dias difíceis. Porque a verdade é que sentir, cair, confundir-se, não te afasta do caminho. Faz parte dele. E talvez você não precise se tornar alguém ideal.
para merecer estar em paz consigo mesmo. Talvez você só precise parar de se tratar como alguém que está sempre em falta. Você já está em processo, e isso já é suficiente, mesmo que às vezes você esqueça disso. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, não é por acaso. Existe algo dentro de você pedindo menos cobrança e mais acolhimento. E hoje não precisa ser o dia de mudar tudo, mas de olhar para si com um pouco mais de cuidado, sem pressa, sem exigência, sem essa necessidade constante de acertar, apenas mais gentileza. Porque a sua jornada não precisa ser perfeita para ser verdadeira. E às vezes, o passo mais importante na evolução não é avançar mais rápido, é parar de se machucar enquanto caminha. E eu quero te deixar com uma pergunta. Em que momento da sua vida você começou a ser tão exigente consigo mesmo? Se fizer sentido, me conta aqui nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.